O ego é sutil. Ele se esconde nas nossas vitórias, se disfarça de autoconfiança. Mas, na verdade, é o orgulho disfarçado de coragem, vaidade travestida de valor. E quando deixamos que ele cresça, ele nos afasta da nossa essência. O ego não quer verdade, ele quer aprovação. No estoicismo, aprendemos que devemos dominar o mundo interior antes de tentar mudar o mundo exterior. E isso começa vencendo o ego. Epicteto disse: é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. O ego é esse bloqueio. Ele não permite que a alma evolua, porque a alma quer crescer, mas o ego quer aplauso. Na Bíblia vemos a mesma lição. Em Provérbios 16:18 está escrito: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. O ego sempre precede a queda. Ele sobe no trono da mente e tenta tirar Deus de lá. E quando o ego governa, a alma adoece. Quantas vezes deixamos de ouvir alguém por acharmos que já sabemos demais? Quantas vezes ferimos alguém para estufar o peito? O ego quer ter razão, mas a alma quer ter paz. O ego quer vencer, mas a alma quer servir. O ego quer ser exaltado, mas a alma quer ser curada. Sendo o Filho de Deus, lavou os pés dos discípulos. Ele se humilhou, ele serviu e mostrou que a grandeza não está em se colocar acima, mas em se colocar à disposição. A humildade cura a alma, o ego destrói. O ego nos leva a idolatrar a própria imagem. A humildade nos leva a refletir a imagem de Deus. Os estoicos ensinavam: não somos tão bons quanto achamos quando vencemos, nem tão ruins quanto pensamos quando caímos. O ego exagera. Ele infla ou implode. O equilíbrio está em perceber que não somos o centro do universo. Somos parte de algo maior. O apóstolo Paulo escreveu: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é a morte do ego. É sair de cena para que a presença de Deus assuma o comando. É calar a voz do orgulho para escutar a voz da sabedoria. O ego quer impressionar, mas a alma quer se transformar. O ego nos faz correr atrás de reconhecimento. A alma só quer descansar em verdade. O ego se alimenta de comparação. A alma se alimenta de propósito. O ego é barulhento. A alma é profunda. Quando a alma está em paz, não há necessidade de provar nada. Quando se tem identidade em Deus, não se vive em competição. Quando se entende que a vida é breve, o ego perde o sentido. A eternidade não aplaude vaidades, ela recompensa corações humildes. O ego não aceita correção, mas a sabedoria começa justamente na correção. A Bíblia diz: o Senhor disciplina a quem ama. O ego odeia disciplina. A alma entende que a disciplina é caminho de crescimento. O estoico não se ofende com a verdade, ele busca por ela. Viver com o ego no comando é como navegar com uma bússola quebrada. A direção sempre será errada. O ego nos afasta de pessoas, destrói relacionamentos, gera conflitos. Já a alma, quando guiada pela humildade e pelo amor, constrói pontes. O verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas a si mesmo. A Bíblia diz: melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. O estoicismo ecoa isso ao ensinar que o controle do eu é a verdadeira liberdade. E o primeiro inimigo a ser vencido é o ego. A alma só floresce onde o ego é arrancado pela raiz, porque o ego sufoca. Ele grita: olhem para mim, enquanto a alma sussurra: olhe para Deus. O ego quer glória própria. A alma quer glorificar o Criador. O ego vive da aparência. A alma busca a essência. Quem quer andar com Deus precisa aprender a se esvaziar. Esvaziar-se de si mesmo. João Batista disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa é a chave. O ego quer crescer. A alma quer se entregar, e é na entrega que somos libertos. O ego aprisiona, a alma liberta. O ego exige,
a alma agradece. O ego acusa, a alma perdoa. O ego quer subir, a alma quer servir. O ego vive de orgulho, a alma vive de verdade. Quando escolhemos o caminho do ego, nos afastamos da luz. Quando escolhemos o caminho da alma, nos aproximamos de Deus. A morte do ego é o nascimento da paz. A crucificação do orgulho é a ressurreição da graça. A queda do eu é o início de um novo caminhar. Um caminhar em direção à verdadeira liberdade. Uma liberdade que não depende de aplausos, mas de propósito. Por isso, quando a vida te humilhar, agradeça. Quando for ignorado, silencie. Quando for ferido, perdoe. Porque cada uma dessas atitudes mata um pouco do ego e fortalece a alma. E alma forte é aquela que aprendeu a se calar diante da provocação e a se ajoelhar diante da verdade. O ego sempre será o inimigo da alma. Mas não se preocupe, você não está sozinho nessa batalha. Deus te molda no silêncio, te fortalece na dor e te ensina com amor a deixar o orgulho para trás e viver com o coração leve, porque não há vitória maior do que vencer a si mesmo. O ego é insistente. Quando achamos que o vencemos, ele muda de forma. Ele se apresenta como falsa humildade, como autopiedade, como uma vontade de ser reconhecido por ser humilde. Mas o ego não desaparece. Ele se disfarça e cabe a nós desmascará-lo todos os dias. No estoicismo, há uma vigilância constante. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: preocupa-te mais com o teu caráter do que com a tua reputação. O ego vive da reputação. A alma cuida do caráter. O ego quer parecer. A alma quer ser. O ego grita por aplausos. A alma se satisfaz em silêncio. A Bíblia ecoa essa verdade. Em Mateus 6, Jesus nos ensina a fazer o bem em segredo, a orar em secreto, a jejuar sem aparência. Porque Deus vê o oculto, e é no oculto que o ego é vencido. Porque longe dos olhos dos homens, só a verdade permanece. Há uma guerra em curso dentro de cada um de nós. Uma batalha entre o eu que quer se exaltar e o eu que quer se entregar, entre o orgulho e a obediência, entre a fama e o serviço. E todo dia somos testados. Quem vai comandar hoje, o ego ou a alma? Quando o ego está no controle, até as boas ações se tornam vaidade. A caridade vira exibicionismo. A oração vira performance, o conhecimento vira arrogância, mas quando a alma lidera, até o silêncio tem poder. A presença fala mais do que palavras, o exemplo vale mais que discursos. Os antigos sábios sabiam que o verdadeiro mestre é aquele que permanece aprendiz, e que o mais forte é aquele que se ajoelha. O ego odeia depender. A alma sabe que sem Deus nada podemos fazer. A dependência espiritual não é fraqueza, é maturidade. Em Lucas 18, Jesus contou sobre o fariseu e o publicano. O fariseu orava de pé, se exaltando. O publicano de longe dizia: "Tem misericórdia de mim, pecador." E Jesus disse que foi o humilde que saiu justificado. O ego busca se destacar. A alma busca ser restaurada. O ego vive comparando, mas cada alma tem um tempo, cada vida tem um caminho, cada um carrega lutas que os olhos não veem. O ego julga, a alma compreende. O ego aponta o erro, a alma estende a mão. O ego afasta, a alma acolhe. No estoicismo, aprendemos a aceitar o que não controlamos. O ego quer controle, mas a alma se rende. O ego quer moldar o mundo à sua vontade. A alma se adapta com sabedoria. E é nessa rendição que nasce a paz. Há poder em se esvaziar. Jesus deixou o céu para habitar entre nós. Ele se humilhou. Ele não veio para ser servido, mas para servir.
O Criador lavando os pés da criação. Isso é o oposto do ego. Isso é a vitória da alma. O orgulho fecha portas. A humildade abre corações. O ego constrói muros. A alma constrói pontes. O ego diz, eu mereço. A alma diz, obrigado. O ego exige. A alma entrega. E quando vivemos guiados pela alma, até as perdas se transformam em bênçãos. O ego teme o fracasso. A alma aprende com ele. O ego quer aplausos. A alma quer sentido. O ego busca holofotes. A alma se alegra na sombra. E quanto mais crescemos espiritualmente, mais percebemos que o maior perigo mora dentro de nós. O apóstolo Pedro caiu por orgulho. Disse que jamais negaria Jesus, mas o ego o derrubou. E foi no choro amargo da negação que a alma dele despertou. Às vezes precisamos cair, para lembrar que não somos nada sem a graça. O estoico e o cristão verdadeiro têm algo em comum. Ambos reconhecem que o inimigo mais perigoso é interno. Não é o outro, não é o mundo, é o ego. Porque é ele quem nos separa de Deus, das pessoas e de nós mesmos. Paulo disse, quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. O ego nos faz pensar que já vencemos. A alma nos mantém vigilantes. E enquanto o ego quer provar algo para o mundo, a alma só quer agradar a Deus. A verdadeira força está na renúncia. A glória não está em ser servido, mas em servir. E a grandeza não está no quanto você brilha, mas no quanto você reflete a luz divina. O ego quer palco, a alma quer altar. Por isso, se você está sendo quebrado, moldado, purificado, agradeça. Porque Deus está te esvaziando do que te afasta dele, está te livrando do peso do ego e te aproximando da leveza da alma. É no deserto que o ego morre e é na cruz que a alma vive. O ego é barulho, a alma é essência. O ego busca glória passageira, a alma busca eternidade. O ego quer impressionar os homens, a alma quer agradar a Deus. E entre impressionar e transformar, que você escolha sempre a transformação. E quando o mundo te pressionar a ser mais, ter mais, parecer mais, lembre-se, a alma já é completa em Deus. Não precisa provar nada, só viver com verdade. Porque é na verdade que a alma encontra liberdade.